Oi pessoal, eu sou a Raíssa, eu tenho 20 anos. Vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem um pouco melhor. Atualmente eu moro em Limeira, curso administração aqui, né? Na Unicamp, que tem um campus da Unicamp. E, bom, eu não nasci em Limeira, eu nasci em São José do Rio Pardo, mas quando eu passei na faculdade, no curso que eu queria, né, foi a realização de um sonho. E eu peguei minhas malinhas e me mudei para Limeira e desde então estou aqui. E, bom, dentro dessa oportunidade, né, que foi estar aqui hoje, né, e poder usufruir de um ensino tão bom, a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a estudar foi como eu poderia colocar tudo que a gente aprende na faculdade aqui em prática. Porque eu sou uma pessoa que gosta de aprender com a prática, né, então eu preciso pegar, fazer e assim eu vou aprender de verdade. Eu gosto de usar tudo isso em experiências reais, né? Tudo isso que a gente aprende. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever nos PSs, né? De organizações estudantis. E nisso, eu acabei entrando em algumas organizações, duas. E o que eu mais me identifiquei ali, que eu mais gostei do trabalho foi a Aruli, né? Que eu tô até hoje, inclusive. E, bom, quando eu entrei na Aruli, eu entrei como membro da área de social. Eu gostava muito de atuar, né, no social. Não só gostava, eu gosto até hoje, participo até hoje. Mas eu gostava muito. E, bom, era uma área pequena, eu tinha muito contato com a minha diretora e ela sempre foi uma pessoa que me ensinou muito, desde que eu entrei, né, na área. Ela já era uma pessoa um pouco mais ocupada, que estava numa rotina mais... uma rotina um pouco mais complicada, né? E ela já não conseguia ter tanto tempo de dedicação dentro da organização. E eu sempre fui uma pessoa muito proativa, como eu gostava da área, eu sempre corria atrás dela para entender o que precisava fazer, conseguir dar o andamento, né, nas ações que a gente tinha. E, bom, a partir disso, né, depois de um ano aí, me convidaram para ser líder, né, diretora da área de ações sociais. E claro que eu aceitei. Foi um desafio, né? Eu nunca tinha atuado como... Nunca tinha um cargo de liderança, né? Nunca tive. Então, claro que deu um pouquinho de medo, né? em aceitar e realizar o trabalho. Mas eu aceitei e foi super legal. Foi uma experiência extremamente enriquecedora na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E que me mostrou que eu era capaz, né, de ter esse cargo de liderança. E assim, aprendi muito porque dentro da nossa liderança, nosso trabalho sempre foi muito conjunto. Eu sempre valorizei, não só eu, mas a Aruli em si sempre valorizou muito o trabalho em equipe. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. E a gente trabalhava em equipe, no social mesmo. Então, todos os nossos trabalhos, eu não gosto de falar que eu era líder, né, de alguém, ou que eu delegava tarefas. Não, a gente sempre trabalhou muito bem junto, eu tava ali para dar um norte, e para cuidar, né, dessas demandas que a gente precisa passar para a presidência, para as outras diretorias. Mas eu sempre gosto de falar que a gente trabalhava em grupo e a gente trabalhava muito bem junto. E, bom, nessa gestão de 2024, né, a gente criou um dos maiores projetos sociais que a Aruli tem, que é a nossa arrecadação de roupa. Ela acontece uma vez por ano e ela acontece no formato de competição entre as repúblicas daqui. A Aruli, né, só para deixar claro, é a Associação das Repúblicas daqui da Unicamp de Limeira. E a gente trabalha diretamente com as reps, né, com os associados. Então, esse projeto, ele foi criado ali pra gente conseguir arrecadar com as reps mesmo, né, com os associados, que são mais de 400 pessoas, arrecadar fundos e também roupas, né, como no caso dessa arrecadação, para pessoas que necessitam aqui em Limeira, né? Infelizmente, a gente tem muitas comunidades que ainda precisam de uma ajuda, que estão em situações de vulnerabilidade, e a gente sempre tenta contribuir. E aí, essa campanha surgiu, né, dessa ideia de ajudar eles de alguma forma. E aí, para que isso tivesse uma boa adesão, a gente transformou em uma competição entre as repúblicas daqui. E, bom, no primeiro ano já, que foi em 2024, a gente arrecadou mais de 2.700 peças. Então, assim, foi muita coisa. Foi uma surpresa extremamente boa.
processo, né, para fazer tudo isso foi um pouco demorado. A gente tinha que ir lá pegar as roupas, tinha que verificar cada peça para ver se estava numa boa situação para ser doada. Tinha todo o esquema de pontuação entre as repúblicas, então era um trabalho muito, muito complexo, mas que foi bem realizado graças a uma equipe, né, que estava ali trabalhando fortemente para que esse evento acontecesse e para que desse tudo certo, né, que a gente conseguisse fazer essas roupas chegarem às pessoas que precisam de fato. E, bom, esse projeto ele existe até hoje na Aruli. Esse ano a gente continuou com o projeto, né? Atualmente eu estou como vice-presidente da organização, né? Durante 2025 assumi essa posição, mas sou extremamente engajada ainda com a área de social e esse projeto ainda existe. Atualmente a gente arrecadou 3.700 peças, né, em 2025, que foi mais de 1.000 peças de roupa em relação ao ano passado, então a gente vê um grande avanço aí do projeto e a tendência é só crescer, né? A gente fica muito feliz de fazer parte disso. E, bom, como eu falei, né, atualmente eu tô como vice-presidente, gosto de atuar nessa área do social ainda, mas não é mais o meu foco. E, bom, com essas atividades, né, da vice-presidência, exigiram outros olhares também, né, outras visões sobre a organização. E a gente percebeu outros desafios ao longo do caminho, né? E um desses foi que a Aruli não tem um time focado em gestão de pessoas dentro da organização. E isso faz total diferença, né? Então, é muito importante na parte da integração dos membros que já estão e também é importante na parte de recrutamento, né, dos próximos membros que vão entrar. E as orgs aqui da faculdade normalmente tem, mas a Aruli não tinha. E aí, como a gente não tinha tantos membros para criar essa área também, eu decidi puxar isso como um projeto que foi construído agora no segundo semestre desse ano, que foi o processo seletivo desse ano. Então, a gente tinha como foco conseguir bastante gente, né? Mas principalmente pessoas que estavam capacitadas, né, para fazer todas as tarefas que a gente tem, as demandas, e pessoas que estejam alinhadas com o que a gente quer, né? Que queiram trabalhar com um foco naquele objetivo da Aruli de integrar as REPs e também trazer esse impacto positivo para a sociedade. Então, a gente fez esse processo seletivo do zero, a gente estruturou as etapas, criamos um grupo ali, né, entre a gente, que era composto por mim, como a liderança, né, e tinham outros representantes de diversas áreas da Aruli, justamente para a gente entender quais eram as demandas de cada área, né, e trazer um pouco dessa visão geral da Aruli. E foi ótimo, a gente criou foram 3 etapas. Primeiro a gente criou o Forms que eles responderam contando um pouco mais sobre si, das suas experiências. A gente apresentou um pouco das áreas da Aruli para eles já pensando, entendendo um pouco como funcionava. E essa parte ela não era eliminatória. E depois desse Forms, né, a gente fez uma entrevista. Então a gente pegou os principais diretores ali que estavam envolvidos no processo e a gente fez as entrevistas para conhecer mais a fundo sobre isso, né? Porque a gente sabe que é difícil conversar e colocar tudo num escrito, o que você quer falar, não é assim, né? A gente tem que ter esse contato para trocar essas experiências. E a gente teve esse momento que foi muito legal. E após isso a gente fez a nossa última etapa, que foi, né, a dinâmica em grupo, a resolução de um case. E aí lá a gente dividiu o pessoal em grupo, foi lá na faculdade mesmo. A gente dividiu o pessoal em grupo e fez a criação de um novo projeto para a Aruli. E esse projeto ele estava em aberto, a gente queria muito entender as ideias do pessoal desde do zero, assim. E esse projeto foi em aberto, mas tinha como objetivo, né, integrar tanto o pessoal da Aruli, os associados, quanto a Aruli e a comunidade, né? A Aruli e a faculdade também, que é importante. E tiveram diversas ideias diferentes, foi uma experiência super legal. E o mais importante, a gente também conseguiu entender um pouco mais de como cada membro ali, como cada pessoa trabalhava, como cada pessoa se encaixava um pouco melhor em cada área. E a partir disso, a gente conseguiu fazer um processo seletivo muito bom, que gerou muitos resultados, muitas pessoas interessadas.
e que entraram muitos membros também aí, que eu tenho certeza que vão ajudar muito, né, a gente a construir e sustentar tudo isso que a gente já construiu na Aruli. Então eu tô muito feliz com o resultado. E, bom, essa é um pouco da experiência que eu queria contar pra vocês, um pouco do que eu fiz aí na minha jornada de 3 anos na Aruli. E é isso, o que eu procuro agora, né, é trabalhar em um ambiente que seja compatível com tudo isso que eu acredito também. Então eu gosto muito de trabalhar em equipe, gosto de contar com a ajuda de pessoas, assim como eu gosto que contem com a minha ajuda. Então acho que a gente tá aqui para trocar experiências e trocar, né, o que cada um sabe, trocar o que a gente estuda, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Então, trabalhando em grupo a gente consegue, né, ter essa visão maior. E é isso que eu pretendo agora. A parte de recursos humanos, né, me interessou muito, principalmente por conta de toda essa trajetória que eu tive. E ter criado esse processo seletivo da Aruli também foi uma experiência que eu tive muito próxima disso, né, do que recursos humanos ele faz, um pouquinho próxima, né. E foi uma experiência extremamente positiva, eu adorei trabalhar com o pessoal, eu adorei ter estruturado tudo isso. E por isso eu acredito, né, hoje, que eu queira trabalhar em uma área como essa, né, uma área que faça parte de recrutamento e seleção, da integração da equipe, algo que está realmente relacionado às pessoas dentro da organização, como a gente vê isso, e como a gente pode trabalhar cada vez melhor em equipe, em conjunto, entendendo, né, as necessidades de cada um. E foi esse um dos motivos pelo qual eu me interessei, né, para prestar aqui a vaga de estágio em recursos humanos. E, bom, eu finalizo a minha apresentação aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conhecido um pouco mais, né, de mim, e aguardo as próximas etapas. Tchau, tchau, pessoal, obrigada.